E durante, inclusive, a inspeção realizada nas unidades do sistema penitenciário aqui de Maceió, os membros da OAB Seccional Alagoas receberam relatos dos presos de que a cela com a capacidade de apenas 8 presos, prestem atenção, a cela tem capacidade para 8 presos, ela estava com mais de 63 no dia em que os reeducandos passaram mal com insuficiência respiratória. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o secretário-geral da OAB Seccional Alagoas, Dr. Leonardo de Moraes, que está nesse exato momento conosco aqui via live, para explicar para a gente toda essa situação. Doutor Leonardo, primeiro um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso Fenômeno Fica Alerta, para a gente falar um pouquinho sobre essa inspeção que aconteceu através da OAB e outros setores, inclusive, aí, em relação a essa situação do que aconteceu da última vez em que os presos acabaram passando mal, 5 deles. Quer dizer, uma cela 2x2, onde cabem 8, tinham 63. Vocês viram isso e mais coisas ainda, é isso, doutor Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. A inspeção ela foi feita na semana passada, no dia 15 de setembro, né? E isso aconteceu através de imagens que tomaram conta do Brasil, em que mostram presos passando mal diante de um problema respiratório, enfim, com problema de saúde, o que levou, então, a uma provocação feita pela ordem, uma preocupação, né, que esteve aí conosco, né? E aí, por conta deste motivo, nós fomos, então, ao sistema prisional para que fosse feita, então, essa inspeção. Lá foi canalizada nossa atenção para o módulo 6, que é o módulo em que houve este problema. O módulo 6 possui 2 celas diferentes. Uma cela estava composta por 4 pessoas e a outra com 6 pessoas. E aí fomos indagar o que é que havia acontecido, já que na semana anterior havia uma denúncia de que haviam vários presos no chão, né, e sem nenhum tipo de socorro. E aí foi nos informado pelos próprios presos que naquela cela em que cabiam 8 pessoas, tinham 63 presos. E as condições de desumanidade eram tão grandes, provocadas especialmente por uma fossa que havia cedido, de modo que os presos não conseguiam transitar durante a cela, os presos tinham feridas pelo corpo, coceiras pelo corpo, ou seja, uma superlotação injustificável que levou, portanto, àquela imagem, né, que correu por todo o Brasil. Muito bem, doutor Leonardo, então, fica mais do que, enfim, caracterizado realmente de que havia uma quantidade essencialmente excessiva, não é, de presos num local que é de 8x8, né, de 2x2, inclusive numa cela onde caberiam 8 ali já numa situação complicada, imagine 63. Além dessa situação, por isso que esses presos estavam, inclusive, como o senhor citou, com coceiras, com alguns problemas de pele, além dos problemas respiratórios causados por esse excesso de pessoas no local onde cabia 8, 63. Além de tudo isso, doutor Leonardo, vocês também verificaram outras situações de insalubridade dentro do sistema penitenciário? Isso. Primeiro foi a fossa que já havia cedido naqueles módulos, né, do presídio, que levou então a um vazamento de fezes com que faz com que os presos sequer consigam sentar no chão. Outro ponto que é importante é a superlotação, né, de 63 ou mais presos naquele módulo que é o módulo 6. Terceiro, os presos, eles fazem, portanto, diante das fezes que ficam no chão, pelo vazamento que acontece pelo vaso sanitário, eles ficam revezando para que alguns fiquem na grade. Por quê? No espaço que tem 63 presos, não há espaço adequado para que eles consigam respirar. Então, eles se revezam para que um fique na grade, para que possa colocar o rosto na grade e possa respirar um pouco. Além disso, existem relatos também, Wilson, de que eles tentaram chamar a atenção, enfim, das autoridades competentes, e aquele chamamento ele não foi obedecido de forma imediata. Mas logo após chegar esse número de presos, eles foram encaminhados para a enfermaria, alguns deles, né? Tanto é que chegou aquele vídeo em âmbito nacional, e logo em seguida foram esses 6 presos encaminhados para um hospital de campanha. E no hospital de campanha foi feito o teste de Covid, e infelizmente todos os testes deram negativos. Mas enfim, Luiz, existem problemas com superlotação, há um espaço reduzido que cabiam 8 pessoas, tem 63 presos, eles se revezam porque sequer conseguem sentar diante da quantidade de pessoas que existem na cela, eles não conseguem respirar, têm feridas pelo corpo, têm coceiras, né? Enfim, todo um ambiente que leva uma desumanidade, né? O que justifica aí uma intervenção da ordem, né? Nesse sentido. Acompanhou, só para finalizar, Wilson,
duas comissões da ordem, que foi a Comissão de Relações Penitenciárias e a Comissão de Direitos Humanos. E também esteve presente o Conselho Penitenciário por 2 de seus membros. E o objetivo deste estudo é observar em loco o que é que está acontecendo e, após isso, ser feito um relatório para ser as autoridades competentes para que uma providência emergencial seja feita o quanto antes. Muito bem. Doutor Leonardo, quero agradecer mais uma vez aqui as suas informações. Nós vamos acompanhar de perto esse relatório que será feito e depois entregue e logicamente, solicitado, inclusive, que seja feita alguma coisa, já que é uma coisa que, pela informação que nós temos aí, era uma coisa recorrente, não era comum, né? Não era uma coisa assim excepcional que aconteceu, não. Isso era uma coisa comum que acontecia, esse excesso, inclusive, de presos nas celas. Doutor Leonardo, quero agradecer mais uma vez aqui as suas informações. Vamos acompanhar de perto o caso para saber como é que será o desfecho no final. Após esse relatório, vocês vão entregar isso ao Sistema Penitenciário, às séries, e o que é que vocês vão pedir, inclusive, que seja feito? Um relatório, ele está sendo realizado de forma bem circunstanciada, né? Lá foram feitas imagens e também vídeos que mostram os módulos daquele presídio, mostra não só o módulo 6, mas também outros módulos, mostram as condições de insalubridade que estão acometidas aos presos, né? Já que foi feita uma conversa não só com os diretores, mas também com os próprios presos, né? Então, esse relatório vai ser encaminhado, primeiro, à Secretaria de Ressocialização, para que seja solicitado algumas providências urgentes naquele local. Segundo, vai ser também sinalizado a possibilidade que haja, então, a transferência de presos de presídio para presídios e módulo para módulo. Porque existem presídios em que existe uma capacidade, existem vagas para que os presos possam ficar. Enquanto outros, há uma superlotação, a exemplo do caso em que nós falamos agora. Então, o relatório vai ser essencial, porque ele traz imagens, traz a conversa feita com os presos, traz vídeos que mostram o grau de desumanidade em que eles estão expostos, de modo que as providências, Wilson, são emergenciais. Sem as providências, o risco à população carcerária é muito grande e o risco para que haja uma mortificação de alguns presos que estão aí quase, enfim, sem conseguir respirar, ela é uma providência urgente, né, para que o Estado, então, venha resolver esse problema. Perfeito. Doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, muito obrigado, secretário-geral da OAB Seccional Alagoas, nos trazendo informações precisas. Vamos acompanhar esse relatório e depois acompanhar também as providências que serão tomadas. Muito obrigado pela disponibilidade e pelas informações aqui ao doutor Leonardo de Moraes, que é o secretário-geral da OAB Seccional Alagoas, falando sobre aquele episódio do último dia 15, onde os presos acabaram, 5 deles, imagina, uma cela que comporta 8, tinham 63, totalmente fora da normalidade, né, e totalmente desumano, né? Enfim, a informação para você aqui no nosso Fenômeno.